sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui no pavilhão do MOP. Eu sou a Cacilda Cuna. E aqui o Bruno Belchior. E juntos estamos aqui hoje para guiar mais um episódio do nosso podcast. Nós trazemos hoje convidados ilustres. Trouxemos hoje dois especialistas, mas antes eu quero vos fazer um convite. Visitem o nosso pavilhão. Bruno, o que tem neste pavilhão de diferencial? O que não tem neste pavilhão? Nós temos tudo. Nós temos tecnologias, nós temos serviços, nós temos grandes apresentações dos serviços que nós temos aqui nas obras públicas, habitação e recursos hídricos. Nós temos todas as instituições que estão dentro desta umbrella das obras públicas. Temos abastecimento de água, temos saneamento, temos recursos hídricos, nós temos também habitação, temos os nossos parceiros de financiamentos, de investimentos lá atrás na Fênix, que estão com uma proposta espetacular de habitação. Temos também o laboratório de engenharia, temos também a ANOP, que é uma instituição nova. Temos as áreas Sul, Centro, Norte. Nós temos muita coisa boa aqui. Venham nos visitar e tenho a certeza que vão sair daqui com muitos ganhos, muitos aprendizados e talvez até podem sair daqui com um terreno, com um talhão. Sim, do projeto de terra infraestruturada em Faquete, é Vilanculos, né? Sim. É Vilanculos. E venham, este é o pavilhão. Na verdade, este é o melhor pavilhão. Para além de tudo isto que o Bruno muito bem disse, nós temos diversão. Temos aqui o nosso lounge, temos também a karaoke a partir de amanhã. A partir de amanhã, sexta-feira, teremos karaoke até o domingo, a partir das 15 horas. Então aproximem, venham não só aprender, mas também divertir-se aqui neste pavilhão, que este pavilhão está cheio de coisas boas e também temos muitas surpresas. Mas para não me alongar... Temos hoje... os seminários também. Sim, temos os seminários. Temos seminários todos os dias. Sim, já começaram. E depois deste podcast, os nossos convidados também, lá, painelistas do seminário de hoje. Hoje, para o nosso tema do podcast, nós trazemos salvaguardas ambientais e sociais para projetos de abastecimento de água e saneamento urbano. E hoje trouxemos, eu acho que uma das melhores, as pessoas mais indicadas para falar disto, hoje aqui conosco. Temos aqui a doutora Idolina e o Xixame. Muito prazer e podem se apresentar. Boa tarde a todos. Meu nome é Idolina Matavela. Sou técnica da AIAS, Administração de Infraestruturas de Água e Saneamento, e respondo pela componente salvaguardas sociais. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério Sichamdo. Sou consultor ambiental. Trabalho com projetos do AIAS como especialista de desenvolvimento ambiental e social. Estamos aqui hoje para falarmos um pouco sobre salvaguardas. Salvaguardas são procedimentos de trabalho. Nós prestamos um bocadinho de atenção. A maioria dos investimentos feitos são financiados por instituições externas, doadores. Falamos do Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento e outras instituições que também financiam estes projetos. Falar de salvaguarda, estamos a falar de medidas que têm a ver com a mitigação de impactos, sejam ambientais, assim como sociais. Na verdade, salvaguardas são procedimentos que estão eles falam muito ao detalhe sobre questões ambientais e sociais. Vou dar um pequeno exemplo. Em cada projeto que se executa, antes de tudo, faz-se os estudos de impacto ambiental,
nesse estudo de impacto ambiental temos também um MEN que suporta o relatório de estudo de impacto ambiental, é o plano de gestão ambiental. Então, as salvaguardas, elas servem de suporte ao plano de gestão ambiental, assim como os coisas de estudo de impacto ambiental. E todos esses financiadores que falamos deles, fiz menção, para além de investirem em projetos de desenvolvimento, eles também olham por aspectos ambientais e sociais que devem ser garantidos no momento da execução de um determinado projeto. Então, olhar para questões ambientais, assim como sociais, é mesmo garantir que uma determinada área, por exemplo, se vai decorrer uma obra de construção de um sistema de abastecimento de água, sabemos que essas áreas não são totalmente áreas livres, são áreas. Pode, desculpa, aproximar um pouco o microfone para si? Okay. Falando de um projeto de, por exemplo, sistema de abastecimento de água, geralmente os espaços para a execução desse tipo de projetos são espaços que não são livres. São espaços que, por vezes, são áreas de produção agrícola. Temos lá uma comunidade de agricultores que praticam agricultura, assim como temos algumas residências construídas numa determinada área. Então, olhando para isso, quando falei de estudos de impacto ambiental, esses estudos, na verdade, primeiro olham em volta da área pretendida para a execução do projeto. O que é que lá tem? Faz um levantamento e depois refletem os estudos de impacto ambiental e social. E, sendo esta uma área ocupada, certeza que há procedimentos que devemos seguir para que o projeto aconteça naquele local. Eu vou tocar um bocadinho em aspectos ambientais e aqui a colega vai tocar alguns aspectos sociais. Na verdade, esses temas são muito vastos, mas vamos pegar aqui alguns pontos concretos. Questões ambientais. Vamos assumir que a área pretendida para a execução do projeto é próxima de um curso de água, de um rio. Nós sabemos que todas as atividades ligadas à construção envolvem criação de poeiras e essas poeiras podem também contaminar essas águas. Sabemos que a água é um recurso muito importante. A água, para além de servir para a rega, serve também para consumo humano. E nós sabemos que uma água contaminada ela pode trazer problemas de saúde. Então, temos sempre que olhar para medidas de proteção, que é evitar a contaminação daqueles cursos de água por poeiras, assim como alguns derrames, por exemplo, que nesses projetos geralmente trabalhamos com muita maquinaria, trabalhamos com betoneiras, trabalha-se também com caminhões. Sabemos que em algum momento vai-se pretender fazer lavagem das maquinarias. Pode ser que em algum momento, ao lavar-se, as máquinas próximas, os derrames de óleo podem até chegar à água. Então, aquela água fica contaminada, mas olhando para as medidas de proteção, nós podemos muito bem lavar as máquinas, mas evitar a contaminação. Bom, é mais ou menos um pouco disso. Vou deixar a colega olhar para questões sociais. Doutora Idolina, se ver, por que os aspectos ambientais, principalmente os sociais, são indispensáveis nos projetos de saneamentos, principalmente? Ok, muito obrigada. Tal como disse o meu colega, o Dr. Chixava, as questões sociais são muito importantes na implementação de projetos de saneamento em específico, mas também na componente de abastecimento de água.
porque o grande objetivo das salvaguardas é salvaguardar aquilo que são os interesses das comunidades beneficiárias. É permitir que ao longo da implementação de um projeto, seja ele de abastecimento de água e saneamento, possamos preservar aquilo que são os direitos das comunidades. O meu colega falou no início da sua explanação que em alguns casos, quando vamos implementar um projeto, temos às vezes questões de deslocamentos, Sim. que podem ser físicos, em caso de uma área habitacional em que nós pretendemos implantar um projeto, mas também podem ser econômicos, em caso de uma machamba ou de algum serviço econômico, sejam barracas, mercados. Então é importante garantir que, olha, ao implementar aquele projeto, aquela população que está naquela área tenha os seus direitos salvaguardados. Isto é feito através de reassentamentos, podem ser físicos ou econômicos. Quando eles são econômicos, a questão é fazer a compensação das áreas pretendidas e tentar buscar áreas que respondam às necessidades destas comunidades para a realocação. Permitir que elas possam continuar a desenvolver estas atividades, mas em outras áreas que reúnam aquilo que são os requisitos mínimos para o exercimento, para exercer uma atividade econômica. Relativamente ao deslocamento físico, é quando nós tiramos uma comunidade de uma área para outra área. Temos que identificar uma área acolhedora que vai acolher esta população, mas temos que garantir aquilo que são os serviços mínimos de educação, saúde, vias de acesso, centros de recreação, que é para garantir que esta comunidade mantenha aquilo que era o padrão que ela tinha na área onde ela estava e passa a ter os mesmos serviços, os mesmos ambientes dentro desta área de acolhimento. Então, a implementação das salvaguardas ambientais e sociais é muito importante em todos os projetos, porque visa mesmo salvaguardar aquilo que são os interesses das comunidades e também olha-se muito para os grupos vulneráveis, porque muitas das vezes nós, quando não olhamos estes pontos todos que o meu colega também esteve aqui a falar, há grupos que ficam esquecidos. Falamos de idosos, de famílias que são chefiadas por menores de idade, por mulheres. Então é importante que o projeto olhe para estas pessoas e procure, porque o lema das salvaguardas é ou manter o padrão inicial ou acima, nunca baixar aquilo que era a qualidade de vida desta comunidade. Então é sempre importante ter estes aspectos ambientais e sociais observados por forma a garantir aquilo que é a sustentabilidade destas infraestruturas, mas também aquilo que é o bem-estar desta comunidade que vai ser a beneficiária dos projetos de água e saneamento. Como é que foi a experiência do projeto de salvaguardas durante a construção da ETAR do Infulene? Durante a construção das obras da ETAR do Infulene, foi desafiador na medida em que, num primeiro momento, não foi fácil identificar espaços livres que era para fazer a realocação destas comunidades. Algumas delas tiveram que ter uma compensação monetária para que pudessem desenvolver outra atividade fora da agricultura, porque não conseguimos identificar dentro da cidade de Maputo e um pouquinho na cidade da Matola áreas livres, mas foram identificadas algumas áreas para Catembe que acabaram acolhendo, mas o processo todo foi um processo participativo. As comunidades foram integradas desde o primeiro momento na elaboração de estudos ambientais e sociais e também foi consultada sobre estas possibilidades de ter uma área de substituição, mas também ter a compensação financeira e através dela poder desenvolver alguma atividade econômica. Nós tivemos alguns beneficiários, neste caso, que acabaram desenvolvendo atividades ligadas à avicultura e que tivemos casos de sucesso. Então foi um processo que correu de forma positiva e acredito que procuramos de todas as formas mitigar qualquer problema que pudesse afetar negativamente estas comunidades, degradando aquilo que é a condição de vida das mesmas. Talvez ressaltar que os mesmos tiveram acesso a capacitações que por não só, por exemplo, literacia econômica, sim. Vamos desembolsar e vocês vão poder ter outras atividades para o vosso sustento.
mas eu acredito que as capacitações que foram dadas aos mesmos é que contribuiu principalmente para que conseguissem explorar outras áreas e também com os depoimentos dos mesmos nós conseguimos ver, porque depois fez uma busca para descobrir como é que os mesmos estão hoje, como é que essas atividades estão a ser implementadas. Mas eu gostava de saber de vocês, em todo o trabalho tem desafios. E quais são os desafios que normalmente se tem enfrentado, tanto na parte de saneamento e de água, na implementação das salvaguardas? Ok. Bom, desafios são vários. Um dos que eu posso focar tem a ver com a própria implementação. É assim, salvaguardas são procedimentos. E esses procedimentos devem ser, se não são seguidos, o projeto não avança. Vou dar um exemplo concreto. Nós trabalhamos muitas das vezes com empreendedores e não conhecem a legislação Sim. nacional e o desafio é pôr esse empreiteiro a cumprir com aquilo que são as recomendações da salvaguarda. Vestir a nossa camisola. Vestir a nossa camisola. Quer dizer, por exemplo, vou dar um exemplo. Em relação a trabalhos de é muito importante garantir que nós tenhamos formas de conter as poeiras. Não é? Eles sabem dos procedimentos que, olha, se vão essas obras decorrendo em zonas com muita densidade populacional, em zonas próximas de áreas residenciais, é preciso criar condições para conter as poeiras no momento da execução das obras, escavações, assim como a passagem ou circulação do dia. E o desafio é esse, às vezes as comunidades apontam, olha, passamos muito mal de poeiras, passamos muito mal de ruídos. Então, há aqui um leque de problemas que acabam ficando um bocadinho fora de controle, mas temos procurado trazer, chamar a consciência deles, assim como da comunidade. E queria aproveitar esta oportunidade também para falar que, olha, as salvaguardas, seja ambientais e sociais, também prevê um mecanismo de comunicação, seja projeto com as comunidades, pelo qual é um canal que se cria para manter a comunicação, seja do projeto, assim como com as comunidades, onde podem ser recolhidas várias questões relacionadas às atividades do projeto. Então, essas mesmas salvaguardas são essas que permitem que haja este elo de ligação com a comunidade para minimizar o máximo os impactos, né? Os impactos sejam ambientais, sociais. E apesar dos desafios, é muito bom saber que depois de tanta insistência com os empreiteiros, no fim conseguimos garantir que as salvaguardas sejam implementadas com sucesso e, findo as obras, nota-se que realmente vivemos com aquelas regras e que ajudam muito. Né? Já não precisamos dizer, não acontecem situações em que tem havido problemas ambientais que não sejam controlados, assim como problemas sociais. Eu penso que isso é uma mais-valia que as salvaguardas trazem para nós, ensinam-nos a viver no meio ambiente e de várias formas com tudo que estiver à nossa volta. É por aí. Sim, talvez poderia aqui adicionar ao que o meu colega esteve a dizer,
é que o grande desafio na implementação das salvaguardas para os projetos de abastecimento de água e saneamento, primeiro é garantir ou prevenir que haja deslocamentos físicos e econômicos. Mas em casos em que não há esta possibilidade, realmente o projeto precisa ser implementado naquela área, é importante que a gente garanta esta proteção daquilo que são os direitos. Mas também é um ponto que é muito importante que eu gostaria de trazer aqui, que está ligado também à prevenção de casos de violência baseada no gênero. Porque nós sabemos que, olha, nós quando vamos implementar os projetos, como esteve aqui a dizer o meu colega, muitas das vezes estes projetos são implementados numa área residencial ou próximo. E cada projeto tem sempre esta mobilização de equipes técnicas que são externas ao ambiente. Sim. São pessoas que vêm de fora para poder habitar naquela comunidade. E muitas das vezes, a maior parte das nossas comunidades são comunidades que têm uma condição de vida. São comunidades vulneráveis, na verdade, em que o poder de compra é muito reduzido. Sim. E estas empresas, muitas das vezes, quando aparecem, elas acabam, direto ou indiretamente, aliciando as comunidades em termos de assédio, violência e tantas outras coisas. Então, o grande desafio é mitigar, é permitir que, olha, o projeto seja implantado até ao final, sem que haja nenhum caso de violência baseada no gênero, sem que haja nenhum caso de assédio sexual, de exploração, de abuso. E uma das formas que nós temos para poder colmatar estes incidentes e garantir esta comunicação direta e flexível, é o que o meu colega esteve a dizer, é a criação do mecanismo de queixas e reclamações, em que as comunidades é implantada uma caixa de reclamação em que a comunidade pode expor, pode denunciar qualquer ato, qualquer violação que esteja a acontecer da empresa contratada que está a implementar esta obra para com a comunidade. Mas também este mecanismo existe também dentro do próprio vamos falar aqui, do próprio empreiteiro, que é para garantir também que os trabalhadores que estão dentro desta obra tenham aquilo que são os seus direitos salvaguardados. Então, existem vários mecanismos dentro das salvaguardas que visam, sobretudo, garantir aquilo que é o bem-estar e a implementação segura e sustentável dos projetos de abastecimento de água e saneamento. Bom, nós temos temos visto que nos projetos de construção há sempre ali aqueles quadros que mostram os beneficiários do projeto pós-término, mas também temos os beneficiários durante. Estamos a falar de geração de postos de trabalho, estamos a falar de geração de negócios e terceiros, mas queria saber se esta questão também entra dentro do projeto das salvaguardas, e queria saber também se o pós-término da obra, da implementação da infraestrutura, se existe dentro do projeto de salvaguardas um plano para beneficiar as comunidades à volta dos insumos daquela infraestrutura. Digo isso porque eu sei que na etar do Infulene, alguns detritos depois são usados para a produção de fertilizantes e que acabam beneficiando as plantações que nós temos ali à volta do Vale do Infulene. Queria saber se aquelas plantações que estão ali à volta do Vale do Infulene são os beneficiários, os primeiros beneficiários, se existe um plano ou é apenas aleatório. Ok. Bom, em primeiro lugar é dizer o seguinte: geralmente, todos os projetos, ao serem executados, vou tocar primeiro nesse ponto sobre benefícios
sociais, geralmente, o primeiro objetivo ao implementar um determinado projeto, por exemplo, deves tocar aquela zona do investimento, é que a mão de obra for necessária para a implementação do projeto, em primeiro lugar, tem que ser em volta da área de implementação. Bom. Isto é, existe uma determinada cota e o empreiteiro já tem conhecimento que deve alocar à comunidade local. Vai-se identificar que tipo de especialidades precisas para as obras e essas são atribuídas localmente aos membros da comunidade. E também dizer o seguinte, que também na execução desses projetos, esses projetos não são de muita longa duração. Geralmente, os trabalhadores que são contratados, eles trabalham até o fim do projeto. Os contratos têm mesmo a ver com o fim do próprio projeto. Falamos de um prazo certo. Sim. E também as oportunidades que as comunidades têm também de poderem desenvolver pequenos negócios que podem... pequenos negócios, temos lá os trabalhadores, podem até produzir refeições, os trabalhadores da obra podem ir lá comprar as refeições e podem consumir e isso dá um ganho àquelas comunidades. E falando sobre o resultado, ou seja, provavelmente o uso de fertilizantes, eu vou dizer o seguinte, o material, o material que é depositado na hectare, ele sofre um processo de transformação de tal. Sem ter esse processo de transformação tendo atingido o objetivo de poder-se usar o material como fertilizante, assim também podem os agricultores daquela área beneficiar-se. Vai dizer que o material antes de chegar ao estágio de fertilizante passa por um processo. Só depois desse processo é que pode ser disponibilizado para o uso na atividade agrícola. Não, eu queria saber se as plantações à volta são as primeiras beneficiárias do material já pronto para... Sim, em primeiro lugar, podem ser sim beneficiários, uma vez que o tratamento é feito no local. Sim, eles têm tido, em primeiro lugar, o privilégio e a oportunidade de poderem ter acesso ao material. É isso que é importante. É isso que é importante. Opa, muito obrigado por terem nos feito alguma companhia aqui. Nós ainda tínhamos muitas questões. Sim, e acredito que o pessoal lá de casa também, os que estão a ver neste momento, também estão com talvez uma dúvida. Na verdade, quanto mais abordavam aqui algumas questões, mais trazia, mais... e isto como é que é feito? Exatamente. Mas deve ser por ser um tema bastante relevante e necessário. E fascinante. Sim, e sabemos nós que infelizmente nem todos os projetos levam esses aspectos ao pé da risca e também não levam com a devida importância que esta tem. Mas infelizmente o seminário já vai ter que começar. Exatamente, já estão atrasados. Já roubamos uns 20 minutos de seminário. O seminário agora vai ter que começar e infelizmente vamos finalizar o nosso podcast. Vamos parar por aqui, mas acredito que podemos convidar para um próximo episódio. O que achas? Acho bem. Se eles se disponibilizarem, seria muito bom continuar. Eu ainda tinha aqui algumas questões, mas pronto. Mas muito obrigada, em primeiro lugar, por terem ficado aqui na nossa mesa, por terem aceito o nosso convite e vamos talvez aprender mais agora com o seminário. Exatamente, vamos ao seminário. Muito obrigada e não se esqueçam, curtam o vídeo,
compartilhem, visitem o nosso pavilhão. Visitem o pavilhão. Porque este pavilhão está repleto de novidades e Preparem as músicas que vocês querem cantar no karaokê, porque a partir da manhã a casa vai ficar animada a partir das 15. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.